E aí, motiveiros e motiveiras, mais um Motiva Ceará. E hoje, vamos falar de muito network. Tema essencial para você que é empreendedor, cidadão, jogador de futebol, né, Isaac? Para quem trabalha em estúdio, para quem é host de podcast, network é quase aí um quarto poder da República, viu? Mas antes disso, antes de apresentar aqui meu convidado especial, agradecer de coração a alguns patrocinadores, amigos do coração. Meu amigo da Maju, o Adriano aí que manda um açaizinho de vez em quando. Se preocupe não, uma vez por semana você vai mandar, viu? Casa dos Salgados, meu amigo da Shop Games lá, o meu amigo Betinho, né? Que sempre tá trazendo pra gente aqui uma ideia de PlayStation, de jogos aí. Faça um sorteio, quer mais jogo pra você fazer aqui? Um PlayStation daquele bem caro. A gente fazer aqui, né? Um sorteio. Play 5 tá bom. Né? Um Play 5 tá de boa, né? Também mandar um abraço pessoal da Inspira Comunicação, que temos aqui nossa representante, nossa amiga Raquel, que veio por aqui também com o nosso convidado, pessoal joiado. E também, pessoal, não esquecer, a gente está falando nos últimos podcasts, a nossa mentoria lá, para quem é advogado, acadêmico de direito, para quem gosta do tema sobre segurança pública e direito militar. Vamos trazer um negócio aí bacana que vai estourar a boca do balão aqui no Ceará. Tá já na estreia, mas vai lá no direct e pergunta. Sem mais delongas, eu vou falar com o meu amigo Cleiton Benício. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, sei que o tempo é corrido. Inspira, deu certo. Deu certo. Porque aí você que é corrido. Cara, que bom ter você aqui. Seja bem-vindo ao Motiva Ceará. Também mandar um abraço pessoal do Benício Ceará, que você vai já fazer aqui uma resenha. Benício, a casa é sua. Pode se apresentar. De onde é que o Benício surgiu para o empreendedorismo e para o network? Vamos lá, sou mineiro. Eu vim aqui pro Ceará tem 1 ano e meio. Sou empresário, já empreendi na área de marketing digital, stand-up. Não eu stand-up, né? Já ia dizer assim, opa! Não esperem muito de mim. Mas na produção, né? Na parte de gestão de um negócio de stand-up e de marketing digital. E foi aí que eu conheci o BNI há cerca de 9 anos. Na semana que vem, inclusive, eu faço 9 anos de BNI. Caraca, uma vida. E é uma rotina de network, né? A gente vai falar um pouquinho aqui sobre, mas hoje eu me dedico integralmente ao BNI, né? Então, a desenvolver o BNI em vários estados, trazer essa ferramenta aí para empresário que acredita no poder do networking. Perfeito, massa, legal. O BNI, né? Para a gente começar aqui nossa conversa sobre network, ele é o quê? Ele é uma associação, é uma organização? Como é que a gente pode explicar aqui para o cearense que talvez não conheça essa instituição aí de network? Perfeito. Antes de falar um pouquinho do BNI, eu acho que é até interessante a gente falar de network em si, né? Perfeito. Porque a gente vive vendo aí nas redes sociais, em palestras, que networking é muito importante. A gente acha que essa é a bola da vez, né? Todo mundo gosta de falar isso, todo mundo tem falado muito isso. Só que não ensinam a gente a fazer networking, né? Não tem pelo menos na minha faculdade, não teve uma disciplina que ensinasse a fazer networking. Então, a gente vai fazendo do jeito que a gente acredita que é, né? Às vezes a gente acha que é participar de um monte de evento, às vezes a gente acredita que é distribuir cartão de visita, colecionar contatos. Então, antes de falar do BNI, acho que é importante trazer isso, né? Que networking tem que ser uma estratégia estruturada, né? Tem que ser algo sistêmico, tem que ser algo organizado, assim como outros departamentos de uma empresa. Então tem o financeiro, tem o marketing, e hoje eu vejo que é importante ter o networking como um departamento, né, do negócio. Porque senão fica aquela coisa muito orgânica, né? Muito se tiver tá bom, se não tiver como é que eu faço? Então não dá para viver assim, né? Então o BNI ele vem como um método para fazer networking profissional. É um método que você tem o networking de uma forma mais sistêmica mesmo, estruturada, para não ficar só o social, fazer amigo, né? Aquela coisa, tomar muito café, né? Quantos cafés às vezes a gente toma que não geram resultado nenhum? Então, a ferramenta tem esse objetivo, estruturar o network como uma metodologia. Perfeito. A sigla BNI, o que é que ela significa? É Business Networking International.
E a gente tem uma brincadeira interna que a gente fala que é basta não inventar. Perfeito, gostei. Porque é um método de 40 anos, né? O BNI nasceu, eu adoro falar isso. Eu nem era nascido, já tinha BNI. Mas são 40 anos de método. Né? Então, o empresário que chega ali, ele não tem que pensar em nada sobre esse método. Ele só tem que usar e colher o resultado. Então, esse é o significado, né? Perfeito. O BNI, né, essa metodologia, gostei muito. Metodologia para o network. Massa, bacana. Na realidade, ao invés de você quebrar a cabeça, né, olhando lá no Google, né, porque se você for no Google vai ter o network, do meu ponto de vista, não vou nem dizer ultrapassado, mas o padrão. Entrega de cartão, né, aquele negócio, como você falou, um negócio mais estático. Mas você tem um método que tem movimento, já tem 40 anos de experiência, Sim. Né, e se manter, né, porque rede social é de pouco tempo, né, então 40 anos mantendo network, business sobre isso é muito importante. Né? Então, o BNI, ele está só na fronteira do Brasil, dos estados. Você falou international, então eu imagino que deva ter outros países. Como é que seria esse intercâmbio de network? São 77 países, né, que o BNI tem hoje. É um método que começou nos Estados Unidos e começou de uma ideia muito simples, na verdade, que o fundador, que é o Ivan Misner, ele começou a convidar alguns amigos para jantar em casa e fazer aquelas reuniões de forma constante. Então, toda semana o pessoal se encontrava e ele começou a perceber que aquilo dali começou a gerar negócio. Tinha relacionamento gera confiança, confiança leva para o negócio. Perfeito. E aí o pessoal começou a querer participar daquilo e ele criou uma regra que a gente usa até hoje, que é ter um por especialidade. Então não existe concorrência dentro de um grupo BNI. Ali vai ter um contador, uma imobiliária, arquiteto, advogados em cada especialidade. Então é um por especialidade. E aí o pessoal queria participar, mas já tinha alguém. Vamos abrir um segundo grupo. Vamos abrir um terceiro, um quarto. E hoje são 11.900 equipes no mundo inteiro. Né? A gente está falando de uma comunidade de mais de 330 mil empresários. BNI é a maior organização de networking do mundo. Né? E começou dessa ideia de um negócio despretensioso. Né? Ele não começou com a intenção de criar um método. Mas um cara extremamente inteligente, ele começou a organizar aquilo, estruturar. Isso veio evoluindo durante os anos e é algo que a gente usa hoje que dá um retorno absurdo para quem participa e segue, né? Caramba, interessante que uma ideia simples, mas gigante. Né? Que é Isaac, uma ideia que começa simples, mas gigante. Um podcast é o que uma ideia que a gente teve desde o início, era exatamente para ter o network. Né? E hoje a gente está falando realmente com um especialista em network. Chegou o momento do especialista, né? Como a gente pode colocar aqui no texto lá do episódio. Né? E, Cleiton, imaginemos que eu saí de uma universidade, né? Eu estou meio sem rumo, entendeu? Sou um acadêmico de direito. Passei na OAB, eu estou sendo um jovem advogado. Quais seriam os primeiros passos para eu ter uma efetividade em fazer network? Eu teria que mudar o ambiente, teria que investir em alguma coisa, qual a dica que você daria para jovens iniciar nesse network, como pode dizer assim, atual, contemporâneo, do que entregar só o cartão ou coisa do tipo? Uma dica para quem estaria assim, não, quero fazer network, mas por onde é que eu começo? Às vezes que eu sou tímido, né? Eu acredito que um passo importante é saber o que quer. Né? Começando pela especialidade, começando por, desde esse início, já se posicionar como especialista, entender o que gosta mais, o que tem demanda, o que tem mais paixão, né? Que eu acho que um elemento do networking que é essencial é a pessoa ser apaixonada por aquilo que ela faz, porque eu acho que isso transborda os olhos, né? Quando você conversa com alguém que gosta muito do que faz, você sente vontade de ajudá-la, né? Você sente vontade de indicá-la, porque a paixão está ali. Então, acho que esse é um ponto importante. E a pessoa ter a definição de quem que é um bom cliente para ela. Sabe? Porque se você chega num evento de networking
com aquela visão de que me indique qualquer pessoa, que qualquer pessoa tá bom, isso soa até desesperador, e desespero não é referenciável, né? Eu acho que se você chega e diz, olha, eu quero atender indústrias, eu tenho interesse em atender empresas do setor X, farmácias, enfim. Eu acho que o saber o que quer é um ponto que vale não para o novo, mas para mim, para quem já é experiente de mercado, a pessoa saber o que quer. Acho que esse é um ponto de partida essencial. Porque senão você chega ali, você está mais perdido do que... E as pessoas não sentem vontade de ajudar, eu acredito, quem está nessa... sem saber o que quer. Entendi. Saber o que quer seria um ponto interessante para poder iniciar um bom network e colher os frutos. Exatamente. Né? Eu também fiz uma colinha aqui. Pronto. Já avançando um pouco do network, puxando essa âncora, como é que um empresário, um empreendedor, né, você que gosta do network, poderia criar uma conexão estratégica para o negócio sobre o network? Em que fase, você explicou aqui um pouquinho para a gente também nos bastidores e falou da palavra método, né, do BNI, eu gostei demais dessa palavra. Como é que eu poderia estruturar um negócio com um setor de network? Seria só patrocinando uma rede social, ou seria tendo uma pessoa especialista, como uma vez eu conheci até pro Isaac, especialista em reuniões, né, indo para reuniões captando, ou até mesmo, como a gente também usou um método, instrumento do BNI para participar das reuniões e dali captar possíveis clientes, ou possíveis estratégias que ele possa trazer. Como é que eu poderia contribuir numa conexão, né, firme para um network no empreendedorismo? Legal. Eu acho que primeiro, a gente entender que ser um bom networker não é ser um bom vendedor necessariamente. Perfeito. Porque o vendedor, a gente está falando de uma capacidade que está muito individual, né? Se eu sou bom vendedor, eu sei vender, isso é meu. Não que não seja importante, mas isso aqui é uma coisa. Não tem tanto a ver com networking na minha visão. O networking tem a ver em você treinar a tua rede para que a sua rede te venda. Perfeito. Sabe? Para que as pessoas que estão ali, amigo, cliente, fornecedor, familiar, para que essas pessoas saibam te indicar. Isso é networking, né? Porque às vezes... se eu ficar a vida inteira vendendo, eu vou estar com 80 anos buscando cliente. Eu vou estar com 80 anos tendo que vender. Agora, se eu me esforço para construção de relacionamentos, que são outras habilidades, como, por exemplo, ter uma escuta ativa, é algo extremamente importante para isso dar certo. Aí você percebe que, às vezes, o perfil vendedor, aquele cara que é muito agressivo comercialmente, às vezes ele só quer falar, ele só quer agendar reunião, não pergunta nem o que a pessoa faz, os interesses dela. E o network tem muito a ver com isso, né? Ouvir o outro, saber, fazer perguntas interessantes e contribuir. A filosofia do BNI é essa, ganhar contribuindo, contribuir para ganhar. Então, a nossa filosofia... ela diz o seguinte, que se você quer ter resultado nesse lugar, ajude o máximo de pessoas que você puder. Perfeito. Porque aí a conta fecha, né? Porque imagina, você está num grupo com 50 empresários e todo mundo só quer vender. Todo mundo quer vender, mas nem todo mundo quer comprar. Aí, né? Agora, se todo mundo tiver com esse pensamento, tem 50 pessoas olhando para o teu negócio. Sabe? Preocupadas contigo, você preocupado com ela. Aí dá certo. Então, eu acho que é um pouco disso, né? De desenvolver esse olhar de treinar a minha rede, preparar a minha rede para a minha rede me ajudar. Isso aqui demora? Sim. Isso aqui é a longo prazo, né? Vender é curto prazo às vezes. Você vai ali igual... vou no evento, se eu sair de lá com um cliente, tá ótimo. Só que você vai ter que fazer isso a vida inteira. Aqui você... está preparando, né, uma rede para isso. Cara, que legal. É verdade, viu? Então, assim, digamos assim, nesse grupo de relacionamento, de network, né, o poder da gratidão, né, para você poder fazer essa mutualidade, né, da energia das pessoas, é o que vai poder realmente manter uma base relevante e que ela seja contínua. Sim. E também a questão da venda é muito interessante, né? Eu fui vendedor de panelas, né? Então, assim,
talvez a sacada que eu tivesse há uns anos atrás, de realmente ter uma rede, né, que tem muito, sabe, eu vou dizer aqui um termo aqui cearense, eu não sei se tem lá em Minas, mas já tá há um tempão, o galego, né, o galego, cara que vende porta em porta, no carrinho vende panela, espelho, aquelas bugigangas, úteis, né, ele tem uma grande, no interior do Ceará ainda deva ter, ele ainda tem um grande poder disso, porque ele tem um relacionamento que todo mês, de certa forma, ele se reúne com aquelas pessoas daquela rua, daquela cidade, tanto para receber o pagamento, quanto para vender. E às vezes, eu lembro da minha infância, que a minha avó conhecia já o galego, aí, não, você tinha que ir para tomar um café. Aí ficava conversando, e falava com o meu avô e dizia assim, eu sei quem é que pode resolver isso, e já indicava outra pessoa. Sim. Né? Então, para ver como realmente é intrínseco do ser humano. E também, Cleiton, e as redes sociais para o network? São extremamente importantes. A rede social, eu hoje enxergo muito ela como uma extensão do networking, né? Porque é muito natural que você, conhecendo alguém interessante no evento, você vá segui-la no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, enfim. E aquela rede social, ela tem que continuar a imagem que você quer passar. Não existe duas pessoas, né? O cara que é empresário e se comporta de uma forma e o outro que tá lá na rede social falando besteira. Então, acho que tem que ter alguns cuidados, sabe? Eu sempre falo, quando tenho oportunidade de comentar sobre isso, que tem alguns assuntos que a gente tem que pensar umas 35 vezes antes de trazer ali, né? Que é esporte, política e religião. Eita, menino. Inclusive, são 3 assuntos que são proibidos no BNI, né? Em grupo de WhatsApp, nas reuniões. Terminantemente proibido, porque são assuntos que não convergem. Pode né? gerar um conflito. Pode gerar conflito e não é o objetivo ali do projeto. Então, eu acho que a rede social, ela é a nossa extensão, né? Não adianta ter, aqui eu falo o que eu quiser. Você pode falar o que você quiser, claro. Só que entendendo que pode ter um preço, né? Existe muita desconexão, às vezes, por isso, né? Você conhece uma pessoa que é super bacana no contexto empresarial, mas aí você começa a olhar na rede social e fala, cara, será? E você se desconecta, né? Existem pontos de conexão quando a gente está falando de networking. Muitos deles no contexto empresarial, mas tem muitos deles nos valores pessoais também, que eu posso me conectar ou desconectar. Então, por isso que tem que tomar cuidado, não necessariamente com o que vai dizer, mas como eu vou dizer aquilo, né? Na forma, eu acho que não tem problema, sei lá, eu postar que eu tô lá assistindo um jogo, no estádio, torcer pelo meu time, isso tá tudo bem. Só que tem gente que faz isso de uma forma muito agressiva, ofensiva. Muito emocionado naquela emocional. situação, né? A mesma coisa a religião, a espiritualidade é uma coisa extremamente importante, né? A gente tem que ter respeito com cada uma delas, mas depende da forma que às vezes você traz isso ali também para a rede, né? Porque pode desconectar de uma forma absurda. E política nem se fala, né? Rapaz, é uma complicação. É muito complicado. Tem hora que você olha uma coisa para postar. Hoje eu já não tenho mais, mas lá atrás, assim, há uns 5 anos, eu olhava e falava, vou postar, não vou postar. E não postava, porque eu olhava e falava assim, eu tenho muito mais chance de perder alguma coisa com isso do que de ganhar. Porque as pessoas que gostam de mim, que eu quero que gostem, elas vão se conectar por outras coisas. Não por isso aqui necessariamente. Eu vou perder muito mais se eu fizer, então eu não faço. Acho que é por aí. É legal, mas esses 3 pilares que você falou, esporte, religião e política, é algo sempre complexo, porque aqui já veio políticos de ambos os lados, né? Graças a Deus, né, Isaac? É o que eu digo, aqui só tem uma regra no nosso podcast, é ser verdadeiro. Porque se a gente descobrir depois que o cara estava mentindo, né, a gente processa, né? Não paga nem advogado, né? Eita, deixa eu ver se eu falei alguma coisa. Vixe, ficou... Deixa eu ver aqui. Calma. Eu já pesquisei falei o BNI, algum número errado. É perfeito. Né? Então, assim... Porque realmente esses pontos são pontos que não convergem pro objetivo. Né? Porque sempre vai ter aquela questão, eu falei emocionado, que é um termo que eu ouvi uma pessoa falando no LinkedIn, também vi no Instagram, mas é algo que não converge para a finalidade, que é crescimento. Sim. Onde tem conflito, não tem crescimento, tem estagnação. Né? E a rede social ela tem muita coisa boa que você pode utilizar para
até para aperfeiçoar, desenvolver o teu network, né? Então, por exemplo, se eu começo a te seguir, você posta uma coisa legal, eu posso lá fazer um comentário, eu posso compartilhar isso com pessoas. Então, tem coisas ali que são de graça, né? Você fazer um comentário positivo é gratuito. Você compartilhar com pessoas gratuito. E a pessoa, naturalmente, vai fazer isso por você também. Então, eu acho que tem muitas formas positivas de usar a rede para desenvolver o networking, né? Ficar só na rede social, eu acho que é um pouco difícil você criar conexões profundas, né? Mas eu acho que ela potencializa e ela ajuda, se feito da forma adequada. Perfeito. A rede social, o grande desafio é o quê? A gente colocar na rede social, como você disse, fazer esses pontos positivos. Porque às vezes as pessoas são tão acostumadas a críticas que fica mais fácil colocar a crítica, até quando é uma vitória. A gente postou um vídeo de um sargento do Exército, ou é da Marinha? Da Marinha. Ele não sendo, como eu vou dizer aqui a palavra mais coloquial, não sendo bruto, mas ele sendo um militar, ele sendo um motivador de um recruta, né? Onde, Isaac, a maioria teve mais de 1 milhão de visualizações esse vídeo. Teve várias mensagens positivas, mas sempre tem aquela mensagem que, fora do contexto, dizer assim, ele tá motivando o cara para pintar... Vou dizer aqui no chat chamam de meu fio, mas vou falar da forma antiga. Fio de pedra, né? Fio de pedra, que é a coxia que chama, só coisa antiga, usando o termo antigo. Você vai me entender. Esse eu não conheço. Né? Eles vão me entender o que é, né? Então, assim, coisa totalmente fora do contexto, onde realmente era algo motivacional, na forma militar, não era nada tirando o prestígio ou falando um palavrão, mas era... Então, assim, até nisso é uma dificuldade. Então, às vezes também eu vejo muito assim pelo networking, muito o ambiente, né? O ambiente ele vai te deixar num crescimento, vai te deixar sólido em situações também positivas. Sim. Né? Porque às vezes você está num ambiente que é muito negativo, ou que diz assim, olha, quando eu fui advogado, eu era policial militar, quase 10 anos. Saí, não fiz um estágio, não tinha um parente da área da advocacia, tinha nada, comecei do zero. Do zero. Colocava um blazer numa mochila, andava no ônibus, aí descia, colocava lá no fórum, colocava o blazer e tal, até conseguir as causas e conseguir um status. O que é que os advogados mais antigos me diziam? Você só vai ganhar dinheiro depois de 10 anos na advocacia. Quem é novinho vai ficar assustado. Vixe, 10 anos. Aí chega um piso da advocacia, um salário mínimo. Não menosprezando o salário mínimo. Mas, tipo, para quem imaginava conseguir algo mais, que para mim, o advogado ele é um empreendedor, ele é um vendedor. E eu acredito, assim, que todos nós vendemos alguma coisa. Sim. A gente só tem que evoluir para não ser um vendedor individualista, eu concordo. Exato. Que só pense naquilo e continue fazendo aquilo rotineiro. Sim. Aí é que eu vejo o método, a visão do BNI, da sua visão e dos amigos que fazem parte do BNI, é isso. Que não é uma venda individual, é uma venda compartilhada, de crescimento, sim, de mutualidade. Né? Por tudo isso que eu estudei aqui. Sim, né? É isso mesmo. Né? Que essa é a jogada, né? E você falou de um dos valores do BNI, a gente tem ali 7 valores fundamentais, perfeito, né? Um deles é a atitude positiva. Porque o perfil de membros que a gente busca são pessoas que tenham atitude positiva. E eu sempre falo, né, que atitude positiva não é pensamento positivo. A atitude é realmente você, diante de uma circunstância difícil, de um problema, você olhar e falar assim, tá, como é que a gente resolve? Ok, temos um problema, como é que a gente resolve? Né? Então, é muito importante isso, porque empreender não é fácil. A gente sabe que quando você decide ir por esse caminho, vai ser um caminho difícil, de altos e baixos, solitário, que às vezes a gente tá com a gente mesmo ali, tipo, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Então, você estar num ambiente que você disse, a ambiência é muito importante, que tem uma cultura positiva, faz toda a diferença. Faz você querer estar ali. As reuniões do BNI são semanais. Né? A gente tem a reunião toda semana. Só para você ter uma noção, aqui em Fortaleza, a nossa taxa de assiduidade é acima de 95%. Caraca. E a gente tem grupos com mais de 50 membros, em alguns grupos, né? Grupo de 50, 40, enfim. Então é muito alto. Perfeito. A ambiência ajuda, porque você quer estar... E as reuniões tem alguns grupos que se reúnem às 6h30 da manhã. 6h30, 8h30 da manhã. Então, para você sair de casa
Você não vai acordar às 6h30, você vai acordar bem mais cedo que isso. Homem vai acordar às 5h30, mulher 3h30, né? Que às vezes acorda bem mais cedo. Isso elas que dizem, tá? E aí, acaba que você tem vontade de ir para um lugar que tem pessoas pensando assim, né? De vamos fazer acontecer, vamos se ajudar. Então isso faz total diferença. Perfeito. E além desse princípio do BNI que você falou aqui da questão positiva, que eu acredito muito nisso. Por mais que a gente esteja com um problema, não adianta ficar regando o problema. Exatamente. Tem que ir para a batalha. Tem que ir para o campo de batalha. Ah, estou precisando de dinheiro. Tem que buscar dinheiro. De forma lícita, lógico, Sim. né? Então tem que fazer batalha, porque dá para conseguir. Eu falava isso muito nas vendas e falo na advocacia. A advocacia, eu aprendi muito na pandemia, porque eu saí do cargo público, não é brincadeira, casado, criança pequena, né? Então imagina a pressão de um cargo público, né? Mas que recebia pouco. Para minhas pretensões, eu teria que ir para o setor privado. Por quê? Porque é um universo de oportunidades. Contudo, ele não tem uma segurança, estabilidade, né? Que eu coloco assim, por quê? Porque o cargo público também não tem. Né? No meu ponto de vista, é uma ilusão, né? Aquela estabilidade, né? Só que você não vai ter o crescimento que você quer. No privado, é você indo para suas guerras, suas batalhas, umas você tendo vitória rápida, outras que demoram dias, outras demoram meses, anos, para você crescer e até alcançar. Mas o empreendedorismo, ele te faz isso. Sim. Né? Então, assim, além desses princípios que você passou aqui, qual e mais alguns princípios aí do BNI que a gente pode trazer aqui para a galera de casa? A gente tem a filosofia também é um valor, né? Que é o Giver's Gain, que é contribuir para ganhar. Que é esse olhar de que quanto mais pessoas eu ajudo, mais ajuda eu recebo. Um outro valor que a gente tem é de aprendizagem contínua. Então, a gente está sempre com treinamentos. Então, a gente oferece treinamentos semanalmente para os membros. Massa. A gente tem uma universidade hoje com mais de 120 mil horas de conteúdo, né? Para quem é bom de conta, são mais de 14 anos. Se alguém decidir ver tudo que está ali. Então, tem muito podcast, tem muito conteúdo. Então, aprendizagem contínua, porque a gente acredita que você pode aprender toda semana, se aperfeiçoar, se apresentar melhor, ter novas estratégias. Então, nunca parar de aprender. Esse é um princípio nosso ali. Outro princípio é a construção de relacionamentos contínuos, duradouros, porque a gente não está ali para colecionar contatos, é realmente criar conexão para a vida. Então, tem muita gente que a gente conhece no BNI, às vezes nem continua por N motivos, às vezes a empresa muda o foco ou a rotina não permite continuar, mas aquela pessoa ali é uma conexão para a vida, sabe? A gente cria realmente isso muito profundamente. A gente tem tradição mais inovação, que é um princípio nosso, que quer dizer o quê? Imagina uma instituição de 40 anos se ela parar no tempo. Né? O BNI não para, então a gente tem aplicativos hoje que a gente gerencia o que a gente faz, com um monte de relatório mostrando os indicadores. A universidade veio para o aplicativo também para poder, né, aperfeiçoar. Então o BNI está sempre... A gente vai ter lançamento... A gente tem o BNI Insights, por exemplo, que é um sistema que a gente tem acesso, que mostra o que está acontecendo com cada membro, a chance dele sair do grupo. Que legal. Sabe? Tipo, então a gente fica olhando o tempo todo, porque qualquer sinalzinho que dá ali de retorno, resultado dele, a gente já age. Então, percebe que é um negócio que vai evoluindo, né? Tem um BNI Engage, que também é um sistema... Enfim, tem várias uma ferramentas. Infinidade de ferramentas ali. A gente tem, que é mais? Reconhecimento, que é um valor também ali. A gente está sempre reconhecendo membros que fazem o a mais. Tem o atitude positiva e tem o sétimo, que é prestação de contas. Né? Então, no inglês, eles usam o termo accountability, né? Que é autorresponsabilidade. Então, todo mundo ali presta contas do que faz, dos indicadores do grupo. Então, é um valor também que eu gosto muito. Perfeito, legal. Autorresponsabilidade é algo muito importante. Autorresponsabilidade. Então, toda vez que a gente está ali diante de uma situação de performance, por exemplo, o olhar é sempre assim, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu não fiz do método? E não assim, é o método, é a pessoa que não me fez... O que você... Sim. O que faltou em você?
né? Aí a gente ajuda para... Então, eu trabalho isso muito forte. E é ótimo estar num ambiente assim, né? De pessoas que têm autorresponsabilidade, né? Que não ficam terceirizando Porque esse é o grande as responsabilidades. Né? Eu acho que é o grande desafio, o grande problema é você terceirizar. É mais fácil, né? Você apontar para o próximo do que você apontar. Minha avó, eu vou falar aqui muito da minha avó. Minha avó dizia o quê? Quando a pessoa aponta, né? Outros deles apontam a mais, né? Para você, né? E eu sempre pergunto, assim, quando alguém vem me dar algum feedback do tipo, não estou tendo resultados, uma das primeiras perguntas que eu faço é quantas pessoas você ajudou? Geralmente eu já sei, né? Geralmente é uma pergunta retórica, porque eu acompanho muito de perto. E aí ela... Acho que na própria resposta ela já entende, né? Forte. Essa resposta é forte pra Porque imagina, você está num grupo de 50 membros. Se você não ajudou ninguém ou ajudou poucas pessoas, você vai ter a ajuda dessas poucas pessoas. É simples assim, né? Então, o BNI, na verdade, a gente tem essa monte de coisas que eu comentei aqui, mas é uma filosofia muito simples. Se você plantou, você colhe. É só isso. Só que com muita estrutura, né? Mas o modus operandi é extremamente simples. É só isso. Caramba, que massa. Imaginemos que eu vá a São Paulo ou vá para os Estados Unidos, sei lá, para Ohio. Teria eu, como membro do BNI, ter uma conversa, um network antes, eu tô indo para São Paulo que me encontrar com um grupo lá de São Paulo, ou sei lá, de Florianópolis, ou lá em Ohio. Tem, eu imagino que tenha, mas é bom para a gente também trazer para o pessoal conhecer. Tem BNI em São Paulo, em Florianópolis, em Ohio, tem BNI em todos esses cantos aí. Quando você é membro, você pode participar de uma reunião do grupo. Tem algumas regras, né? Você avisar o presidente antes, algumas coisas assim. Mas é sempre bem-vindo para ir conhecer, fazer networking. A gente tem um aplicativo que conecta todo mundo, que é o BNI Connect. É como se fosse o nosso LinkedIn. Então, a pessoa tem um perfil e ela está conectada com mais de 300 mil membros, né? Então, vou viajar, quero fazer uma parceria, quero fazer uma conexão. Tá ali, né? E é engraçado que quando você diz que é um membro do BNI, é muito interessante como é que a porta se abre, né? Como é que a pessoa te recebe assim, nossa, que bacana, vem aqui. Tipo, você tá em casa, sabe? Independente da cultura. Eu já tive a oportunidade de conhecer membros do mundo inteiro, assim. E quando você se apresenta como membro, tem essa abertura, sabe? Gigante aí pra fazer negócio. Cara, legal, né? A gente fala isso porque como é no mundo todo, né? Pra você que tá aí nos assistindo, é interessante esse network além das fronteiras. Sim. Agora uma pergunta que eu não fiz... Viu? Minha amiga Raquel, aqui do Inspira, e meu amigo Isaac, do 24 Frames. A pergunta mais interessante. Como é que eu posso aderir ao BNI? Eu sou convidado, tenho uma sabatina. Como é que eu poderia, digamos, olha, sei lá, o João que está nos assistindo, eu gostei, sou microempreendedor, sou, sei lá, um mega empreendedor e gostei dessa conversa do BNI, gostei do network com meu amigo Cleiton. Como é que eu faria para poder ingressar, fazer parte? Legal. Primeiro, assistir a uma reunião. Então, a gente convida as pessoas que... A maioria absoluta do BNI, acho que mais de 95%, mais de 90%, vem recomendada mesmo, né? O membro que está lá comenta com um amigo, com um cliente, que até quer que ele conheça, ele vai lá e conhece. Mas hoje o nosso Instagram também tem gerado uma demanda muito grande, porque o pessoal fica postando e tal. E aí a pessoa do Instagram também, ela pode assistir uma reunião. Esse é o primeiro passo, né? Lá no @BNI Ceará. Na hora que ela assiste a reunião, ela preenche uma ficha de interesse quando a reunião termina. Por que a gente convida ela para ver a reunião? Para ela entender na prática como que funciona, porque a reunião ela é muito autoexplicativa, é uma agenda de 20 itens que é a mesma em qualquer lugar do mundo. Se você for numa reunião de Fortaleza ou na reunião de Ohio, é exatamente a mesma reunião. Massa. E aí ela vai conhecer um pouco do método, conversar com pessoas que estão ali, né? Ter a própria experiência ali por um dia. E se ela tem interesse, ela é entrevistada, a gente faz um processo de avaliação, a gente explica quais são os compromissos que são inegociáveis, então compromisso de presença, tem treinamento obrigatório a ser feito, então a gente explica tudo para estar alinhado. E a ficha dela é avaliada por um comitê de membros do próprio grupo, né? A gente treina, eles vão avaliar ali o tempo de experiência. Lembra que eu falei há pouco que só tem uma vaga por
especialidade. Então, o comitê vai entender se aquela pessoa tem a competência necessária que eles julgam como suficiente, né, para ingressar. E aí ele dá sequência ali na filiação dele. Mas a gente faz esse processo antes né, bem cuidadoso, de alinhamento de expectativas, né? Você falou do emocionado no início, a gente não quer empresários emocionados no BNI. A gente quer que eles se encantem com toda certeza, como acontece na maioria absoluta das vezes. Só que não tem a ver com isso somente, com gostar e gostar de relacionamento. Tem a ver com a prática do método. Se a gente entende que não tem o perfil, tá tudo bem. Aí... E também, né, o empresário, o empreendedor, a pessoa que vai também tem que ter a maturidade, Sim, né, para poder também entender, compreender se porventura, não vou dizer nem a palavra aceito, não for deferido, né, porque sim, às vezes você também tem que estar num processo de amadurecimento para poder engajar, ingressar em alguns locais, né. Eu falo isso porque como a gente anda muito com essa questão do direito, da advocacia, então são várias reuniões, né? Então a gente, como você falou no começo, tem reuniões que não são produtivas e às vezes tem até palestras que a gente assiste que também não são produtivas, porque eu acho que também não chegou, que eu concordo com essa temática de ter um comitê de avaliar, não pelo lado mal da coisa, não me aceitaram. E talvez, às vezes, a pessoa tem que receber um não para poder amadurecer e realmente frutificar no negócio. sim, Né? sim. Tem que receber um não, né? Só sim, às vezes, deixa você acomodado, né? Exatamente. Hoje mesmo aconteceu uma situação que eu precisei falar um não, né? Por conta de um contexto lá, de um negócio que ainda estava iniciando, que ainda estava muito embrionário, né? E eu achei que não era ainda o momento. Mas eu falei, olha, eu acredito que daqui a um ano vai dar super certo. Primeiro, tem outras coisas a se fazer antes de estar aqui, né? Porque senão fica muito arriscado, né? Para a equipe. Mas assim, eu sempre falo que para a pessoa não ir na reunião preocupada em entrar, para ela ir para uma reunião do BNI para fazer networking de qualidade. Que ali ela vai conhecer muita gente bacana, ela vai fazer networking mesmo de qualidade. E o fazer parte é outra coisa, é a segunda etapa, mas que ela simplesmente vá, sabe? Para viver aí o dia. E aí, para participar, né? Quem estiver assistindo a gente manifestar interesse, só mandar uma mensagem lá no Instagram, @BNIceará, que a gente manda um convite, o link para se inscrever. E a pessoa vai ser super bem recebida, né? O convite é para um encontro. Legal, bem simples. Vai lá no direct. Vai ficar aqui na tela as redes sociais dele e também do BNI Ceará para você ir lá. E meu amigo Cleiton, essa aqui, ó, é a câmera do sucesso. Acho que, né, o pessoal já conhece aí. Mande uma mensagem de network para o pessoal que está buscando crescimento, fortalecimento e pode abrir o coração. Também, se quiser, né, Isaac? Posso abrir o coração. Pode mandar um beijo para a família, entendeu? Para não ter conflito, né? Ele é de Minas, mas eu não vou nem perguntar qual é o time dele, mas tem cara de atleticano. Eita, errou feio. Foi, rapaz. Errou rude, rapaz, errou feio. Então, assim, eu não vou nem falar o outro, não. Vou falar o Atletic, que é o outro lá, né? Eu sou cruzeirense flamenguista. Poxa, cara. Ainda bem que nós não estamos na reunião do BNI. Cruzeirense com muito orgulho. Mas flamenguista é bom. pelo meu avô. Cara, eu só gostava assim, não gostava, acompanhava mais o Cruzeiro quando tinha um jogador. Lá que era se eu não me engano, não sei se ele é da Bolívia, o Moreno, Marcelo Moreno. Marcelo Moreno. Ali era matador demais. Ali o cara se identificou com o time. Foi na época do brasileiro. Dos 2 brasileiros seguidos. Aquele jogador ali, meu irmão, quando pegava o pobre velho do Atlético, era sem piedade, viu? Eu estava lá no Mineirão, nos 2 brasileiros. Eu morava lá na época. Era sem piedade. Era muito bom. Eu vou muito saudades. ali em BH. Nesse ano, no ano passado eu fui até pouco, mas em 2023 eu fui todos os meses, porque eu ia para Lagoinha, né, a matriz, e tinha de segunda-feira o CRI, Cristãos Empreendedores, né, que era com o Vinícius Diniz, que ele foi até o CEO do Atlético, agora é o CEO do Santa Cruz, do time, né? Então eu ia toda vez, uma vez por mês, aliás, eu fazia uma viagem para BH. Que legal. Para assistir esse evento. Chegava na sexta, sábado dava uma passeada ali pela Pampulha, né? Domingo ia para a igreja, assistia o evento, terça-feira
voltava para Fortaleza, eu ia para Brasília lá para algum tipo de negócio. Né? Então me identifiquei muito com ele. Gosto demais da sua terra. Antes você mande a mensagem aqui. Aquela comida maravilhosa. Oxe. Trouxe muito queijo, entendeu? Comi ali no mercado. Saudades. Com a minha esposa ali mesmo, aquele feijãozinho. Isaac, como é que eu emagreço, Isaac? Eu tive um amigo que foi pra lá esses dias, aí eu falei pra ele, cara, tu vai gostar muito da comida, não sei o que. Aí mandou uma mensagem, ficou lá uma semana e engordou 5 quilos. Eu falei, eu te entendo. Né? Bom demais. Tá tudo bem, tá tudo bem. Pãozinho de queijo de manhã, meu filho. De queijo, doce de leite. Rapaz, não. Doce de leite. Meu Deus. É muito Faça bom. network, meu filho. Faça network, também é importante. Mas, cara, que bate-papo legal aqui. É sua. Mande aí uma mensagem aí dos princípios, o que você quiser. É contigo. Muito bem. Eu convido quem está assistindo a gente tem um negócio, avaliar hoje do seu negócio quanto que ele cresce por indicação. Porque a maioria dos negócios, a indicação ela é importante. É muito difícil você conversar com um empreendedor que fala assim, indicação não é importante para mim. A maioria, quase 100% vai dizer que sim. E se você diz que sim, que indicação é importante para o seu negócio, você não pode viver aguardando que as indicações caiam do céu ou que sejam orgânicas, né? Tem que ter uma estratégia. O marketing boca a boca, ele não pode ser essa coisa assim que, se vier tá bom, já acontece muito naturalmente. Eu brinco, a chuva é natural e eu não posso contar com ela. Ela não vai cair no dia que eu quero. A indicação é a mesma coisa. É muito natural. Mas e se esse mês ninguém te indicar? Como é que vai ser o teu mês? Entende? Então, o marketing boca a boca tem que ser algo estruturado. Eu não sei se vai ser no BNI. É um método que a gente tem para isso. Mas que você não viva, né? Eu acredito que é muito negócio hoje ou deixa de crescer ou quebra, né? Se a gente pega aqueles dados do Sebrae assustadores de empresas que fecham nos 2, 5 primeiros anos, é absurdo. E eu acredito que tem muito a ver com isso. Né? Como é que algo é importante para mim e eu não tenho estratégia para fazer isso? Né? Então, busque uma estratégia para que você consiga crescer, projetar. Um membro do BNI ele pode projetar. Ele vai chegar, se você for no nosso Instagram, tem vários depoimentos. Eu cresci 80 vezes depois que eu entrei no BNI. O BNI representa 50% do meu faturamento. Tem muito disso. Por quê? Porque é algo palpável. Então, o meu recado é esse, né? Que o marketing boca a boca, as indicações, elas não sejam orgânicas, porque isso é muito arriscado. Que seja algo estratégico, planejado, né? Que você olha ali e fala... Quais esforços eu tenho que fazer para isso dobrar? Entende? Se você tem isso mapeado, é algo possível. Se você não tem, né? Então, acho que esse é o meu recado. Assim, seu negócio... E outra coisa, indicação é extremamente inteligente porque a taxa de conversão é muito maior comparado em outros canais. O ticket médio por indicação é maior do que em outros canais. E a taxa de retenção de clientes por indicação é maior do que outros canais. Ou seja, você vende mais rápido e mais fácil, você vende mais e retém mais. É maravilhoso, né? Indicação é algo extremamente poderoso. E com esse poder aumenta a responsabilidade de ter uma estratégia. Então, eu imploro para você que é empreendedor e quer crescer. Tenha uma estratégia para indicações do seu negócio. Não deixe que elas caiam do céu. Caraca... Pegue, como diz o cearense, meu amigo Isaac, pegue o bizu. Pegue o bizu. Então, cara... Obrigado, querido. Satisfação, obrigado. Aqui é só o episódio 1 do BNI com Cleito. Com certeza, ainda mais no futuro, teremos mais aqui para contar mais experiências. Né? Muito bom. As portas estão abertas para o BNI, para você. Rapaz, eu tenho lá os meus membros, os meus amigos. Quiser indicar, as portas estão abertas aí para a gente trazer aqui case de sucesso. Que maravilha. Quiser vir aqui trazer outra pessoa para a gente sentar aqui, uma mesa redonda, mas é quadrada, um retângulo, mais uma mesa redonda aqui para a gente conversar sobre negócio, network. É um tema que o podcast explora isso. A gente gosta, é um momento... É o que eu digo para o Isaac, a gente falar aqui sobre network, empreendedorismo, para mim é um hobby. Legal. A gente gosta. Então, às vezes, ele está cansado e começa a falar um negócio tão eletrizante, tão legal que o cara desopila. Né? Então tem as portas abertas aqui no Motiva Ceará,
certo? E depois eu ver com você como é que eu posso fazer para ser convidado para participar lá também. Vamos aproveitar aqui que tá gravando para ele assumir o compromisso. A responsabilidade. Que ele vai na semana que vem numa reunião do BNI. A gente vai arrumar um dia. Tá fechado. Tá Então, fechado. Fechado, hein? Você vai tirar uma foto, postar no teu Instagram. Eu vou marcar para você, vou lá. Pronto. Deixa comigo, tá fechado. E a gente também aproveitar aqui o momento, a gente está aqui, né, aqui no estúdio Maracanaú para poder dizer que a gente está abrindo a primeira equipe do BNI em Maracanaú. Ô, benção! Então a gente já está com grupos consolidados em Fortaleza e agora a gente iniciou no Eusébio e Maracanaú. Massa. Então quem conhece os melhores empresários dessas cidades, as pessoas que são referência, que têm um serviço de excelente qualidade, que querem crescer, porque tem que querer crescer, né? Às vezes a pessoa com certeza. tá ali, tô satisfeito com o que eu tenho, a gente quem quer crescer, né? Indica pra gente lá no Instagram que a gente vai conversar com essas pessoas para formar um time forte em Maracanaú também. Olha aí. É a energia, né? Positiva, né? Atitude positiva. E quem chega primeiro bebe água limpa, né? Então, eu falo que uma das coisas mais frustrantes que eu vejo no olhar das pessoas é quando elas se apaixonam pelo BNI e não tem vaga. É uma coisa extremamente frustrante, né? Tipo, eu quero entrar, mas não... Então, quem tem interesse, o melhor dia de assistir uma reunião, de conhecer melhor, é na próxima, porque aí, tendo a oportunidade, ela pode estar ali com a gente semanalmente, né? Perfeito. Pois, meu irmão, obrigado pela presença. Obrigado. Top. Obrigado, pessoal, também aqui do Inspira. Passa aqui, rápido, minha amiga né? Raquel passa ligeirinho, tá vendo aí, ó? Bate-papo legal, meu irmão. É aquele negócio, a gente tá conversando uma coisa legal, é rápido, é o que eu disse. É eletrizante. Se fosse a gente pegando peso no meio do sol, não passava, né, Isaac? Não passava, né? Irmão, obrigado aí pelo seu tempo. Muito importante para nós. E você que assiste o Motiva Ceará, segue as redes sociais do BNI Ceará. Meu amigo Cleiton tá aqui em algum lugar. Também do 24 Frames, aqui o estúdio top, no Maracanã do meu amigo Isaac, que a gente faz aqui o Motiva Ceará. Também do Inspira, tá aqui com a Raquel também, que veio aqui dar abrilhantar aqui o nosso trabalho. E lembrando, poder, que a gente conversou muito aqui com o Cleiton, poder da gratidão, é importante. É importante. A energia positiva que vem quando você ajuda de coração, né, você recebe aí 10 vezes mais. Então segue aí Motiva Ceará, lembre-se da mentoria. Um abraço aí para os patrocinadores e até a próxima. Valeu!